A função f, que é uma função afim com A positivo, ela não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo em intervalos o quê? Abertos. Fechado tinha. Fechado tinha, por exemplo, se fosse fechado no C com A positivo, o C seria ponto de, não seria mínimo, seria ponto de mínimo. Preste atenção. Fale correto, porque senão você vai errar. O C seria ponto de mínimo da função f, nesse intervalo. Se fosse fechado no D, com A positivo, o D seria ponto de máximo. Tá? Ou seja, uma função afim, como eu fiz para A positivo, vale para A negativo. Uma função afim com A diferente de zero, ela não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo em intervalos abertos. Tá? Não tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo em intervalos abertos. E daí... Não, o A diferente de zero. Uma constante. Uma função que é constante, todo ponto é ponto de máximo, é ponto de mínimo. Em qualquer conjunto. É global, no seu domínio, em qualquer conjunto. Tá certo? Em verdade, é fácil ver o seguinte. Se uma função tem ponto de máximo e ponto de mínimo no conjunto, e o máximo é igual ao mínimo, essa função é o quê? Se uma função tem ponto de máximo num conjunto, tem ponto de mínimo nesse conjunto, e o máximo é igual ao mínimo, qual é a conclusão? A função é constante no conjunto. A função é constante no conjunto. Tá certo? E aí sai, esse exemplo é para dar sentido à seguinte definição, para dar mais sentido à seguinte definição. Tá? Eu vou colocar ela aqui do lado, ó. Vou colocar aqui do lado, tá? Apagar aqui, colocar aqui. Eu não não apaguei essa definição, porque todas são oriundas dessa. O que é um ponto de máximo global de uma função? É um ponto que é ponto de máximo da função aonde? No seu domínio. O que existe, a definição que existe é definição de ponto de máximo de uma função num conjunto. O ponto é ponto de máximo global quando ele é ponto de máximo da função aonde? No seu domínio. Assim vale para mim. E aí você tem a seguinte, diga. Ali para a gente provar que ele não é ponto de máximo. Se a gente acha um f de u que é, por exemplo, maior do que f de p, não seria ele o ponto de máximo? Não. Olha aqui o exemplo. Olha a lógica da descrição aqui. A redação. Vamos focar na redação. Foi o que eu mostrei. Dado P no intervalo CD, o que é que diz isso aqui? Existe U nesse intervalo, tal que o F de U é menor que o F de P. Isso faz com que o P não seja ponto de mínimo. Certo? Aqui, dado P nesse conjunto, o que é que diz isso aqui? Essas duas. Existe U nesse intervalo, tal que o F de U é maior que o F de P. Isto diz que o P não é ponto de máximo. Aí você diz, e esse U? Ô, meu amigo, preste atenção, ó. Dado P, então se eu pegar esse U, para esse U, o U também não vai ser ponto de massa, é ponto de mínimo, porque o U está aqui dentro. Preste atenção, foque no que eu demonstrei. Dado P aqui, o P não é ponto de massa, nem é ponto de mínimo. Isso é para qualquer P.
Esse U, ele apareceu exatamente para dizer que o P não é ponto de máximo, não é ponto de mínimo aqui, e aqui para dizer que ele não é ponto de máximo. Olha o desenhozinho, ó, uma figura. É exatamente a questão da reta, ó. É a reta, ó, é a reta. O gráfico, a função f, a função afim, a função f de x igual a quê? Ax mais b, eu fiz para A positivo, certo? Aí o intervalo é um intervalo o quê? Um intervalo o quê? CD aberto. Aí eu pego um P aqui. Para esse P existe um U, tal que f de U é menor do que o f de P. Aí o P não é ponto de mínimo. Mas para esse U também tem um Z aqui, tal que o f de Z é menor que o f de U. Para esse Z aqui, pega a média. Sim, a média. Para esse Z. Entendido? Tá certo? Você tem que focar daqui para cá. Pronto. Esquece o argumento no meio. Depois de feito isso, esquece o argumento do meio e está provado isso. E para esse, qualquer que seja o P, qualquer que seja o U, qualquer que seja o A aqui dentro, o A não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. Então, a função afim não tem ponto de máximo. Em intervalos abertos. Em intervalos abertos, porque se o intervalo for fechado, ela tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. Tá bom? Em intervalos abertos. E aqui, eis o porquê dessa definição. Eu posso dizer assim, sejam P um número real e F uma função. Dizemos que P é ponto de máximo local de f, quando P é ponto de máximo de f em algum intervalo aberto. Quando P é ponto de máximo da função f em algum intervalo aberto. Ou seja, uma função afim com A diferente de zero, o A, porque eu fiz para A positivo, mas o argumento vale para A negativo, tá? Muda um pouco, né? Uma função afim, f de x igual a x mais b com A diferente de zero, ela não tem ponto de máximo local. Porque ela não tem máximo em intervalos abertos. Ela também não tem mínimos em intervalos abertos. Olha a definição. P é um número real e f é uma função. Nós dizemos que P é um ponto de máximo local de f quando P é ponto de máximo de f em algum intervalo aberto. Vou botar um isto é aqui. Isto é, quando existe um intervalo aberto e tal que, porque eu estou respondendo à luz da definição principal. Quando existe um intervalo aberto I, tal que o P pertence a I, o I está contido aonde? No domínio de F, e F de P é maior ou igual a F de X, qualquer que seja o X em... Aí, assim como tem
o conceito de ponto de máximo local, tem um ponto de máximo local estrito. Nós dizemos que P é ponto de máximo local estrito de F, quando P é ponto de máximo estrito de F. Quando P é O. Porque só tem um. Quando P é ponto de máximo estrito de F em algum intervalo aberto. Tá? Aberto. Ele também pode ser global, né? Hã? Se ele for local, ele também pode acabar sendo global. Como é? Se o ponto for máximo local, ele também pode acabar sendo máximo global sem nenhum problema. Quando eu abro o intervalo, por exemplo. Se ele é no máximo local, ele pode ser global. Agora ele... Hã? Quê? Hã? Na FII não tem. Ela não tem ponto de máximo local. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Um exemplo aqui, só vou desenhar fazer uma figurinha aqui, e você vai, baseado na figura, levando em consideração a figura, dizer quantos são os pontos de máximo local. Tá? E você vai verificar que ponto de máximo local não necessariamente é ponto de máximo global. E ponto de máximo global não necessariamente é ponto de máximo local. Você vai ver, tá? Vamos lá, pega aqui, ó. Pega esse exemplo aqui, ó. Isso. Olha lá. Uma função cujo gráfico é isso aí. Aonde você consegue ver nessa janela, nesse recorte, você me indique pontos de máximo local. Máximo local. Aqui. Aqui é um ponto de máximo local. Aqui. Também é um ponto de máximo local. Aqui é um ponto de máximo local. Esse ponto de máximo local é ponto de máximo global? Não, porque a gente tem outros valores maiores da função. Tá? Pontos de mínimo local. Onde é que tem? Aqui. Por quê? Porque é um ponto de mínimo da função no intervalo aberto. Ó. Nesse intervalo aberto, isso aqui é um ponto de máximo da função. Nesse intervalo aberto aqui, esse aqui é um ponto de máximo da função. Nesse intervalo aberto aqui, isso aqui é um ponto de máximo da função. E pontos de mínimo da função? Aqui, ó. Mínimo local. Ponto de mínimo local aqui, aqui e aqui. Ou seja, no gráfico, os pontos de máximo local ocorrem no alto dos montes, né? E o de mínimo na baixa dos vales. Tá? Então tá aí. Local. A função afim com A diferente de zero não tem ponto de máximo local. Tá bom? Ó, considere essa função aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x2, ó. Raiz quadrada de 1 menos x2, tá? 1 menos x2. Tem-se, ó. Vamos lá. Quem é o domínio da f? É o intervalo menos 1, 1 fechado. O menos x2 tem que ser maior que ou igual a zero. Então, o x tem que estar no menos 1 e 1, fechado. Domínio da f, né? Outra coisa. É claro que f de zero é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x, nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, ó. No intervalo fechado. Ó. Olha, gente. Isso aqui, na verdade... Não é verdade? F de 0, que f de 0 é 1. É o maior valor da função nesse intervalo.
E assim, f de x, f de 0, é maior ou igual a f de x. Se vale para todo x no fechado, vale para todo x no aberto. E outra coisa. E outra coisa. Você tem isso, tá certo? E você tem isso aqui, tá? E você tem, quem é f de menos 1? Quem é? É f de 1 que é 0, que é menor ou igual a f de x, qualquer que seja x no intervalo fechado. Correto? Logo, daí você tem o seguinte. O que é que eu posso dizer sobre o zero? Zero é o quê? Ponto, diga completo. Ponto de máximo global. É ponto, se eu disser que é global, acabou. É ponto de máximo, Global de F. é ponto de máximo global de f. Acabou. Mas o zero também é ponto de máximo local. O zero é ponto de máximo local de f. Muito bem. Havia esquecido disso. Tem que dizer o intervalo. O menos 1, não, porque ponto de máximo local está implícito que é ponto de máximo em algum intervalo aberto, tá? E o menos 1 e 1? O 1, por exemplo, o 1 é ponto de quê? É ponto de mínimo global. Vou acabar aqui, sabe por quê? Porque o 1 não é ponto de mínimo local. Porque para ser ponto de mínimo local, o que é que a definição diz? Se eu pegar um intervalo aberto contendo 1, esse intervalo, primeiro, ele não está dentro do domínio da função. Olha aqui, ó. A consequência da definição principal. Nós dizemos que P é ponto de máximo local de F, quando P é ponto de máximo de F em algum intervalo aberto. Tá certo? Assim como tem a definição de ponto de máximo, tem a definição de ponto de mínimo. Aí mínimo é só trocar. Não tem máximo, coloca o quê? Mínimo. Tá certo? E aqui vai ser o quê? Tá? Aqui vai ser mínimo. Mínimo. Aqui o quê? Mínimo. E aqui vai ser o quê? Menor. É igual. Tá certo? Tá certo? Outra coisa. É sendo P ponto de mínimo, só mínimo que eu escrevi tudo mínimo, de mínimo local de F, nós dizemos que o quê? Que F de P é mínimo local de F. E aqui não cabe o artigo definido, não necessariamente cabe o artigo definido em nenhuma situação. Ó, aqui eu tenho pontos de mínimo local, e eu tenho vários o quê? Mínimos locais. Mínimo local. O valor da função no ponto de mínimo local é o que nós chamamos de mínimo local. Agora, veja esse exemplo.
Veja esse exemplo. Qual é o gráfico da minha função f? Ó, da aula de derivação implícita, você já sabe quem é o gráfico dessa função f. O gráfico da função f está aqui. Menos 1. É o semicírculo. Esse é o gráfico da função f. E esse 1, que é ponto de máximo, o quê? É ponto de mínimo global, ele não é ponto de mínimo local. Porque para ser ponto de mínimo local, ele tem que ser ponto de mínimo da função em algum intervalo aberto que o contém. Acontece, meu amigo, se eu pegar um intervalo aberto contendo 1, esse intervalo aberto não está contido no domínio da função. Repare, olha a definição, olha